Olá, pessoal. Meu nome é Daiane, eu faço parte aqui do marketing de produto da Padtech. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso da tecnologia DWDM nas redes dos ISPs. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Padtech, para quem ainda não conhece. Em seguida, eu vou passar pelo conceito da tecnologia DWDM e, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre os produtos da Padtech. Bom, a Padtech é uma empresa brasileira, 100% nacional, de capital aberto com ações negociadas na B3. Ela iniciou suas operações em 2001 nos laboratórios de comunicação ótica do CPQD. Ela desenvolve, fabrica e comercializa soluções para transmissão óticas baseado na tecnologia DWDM, fundamental para as conexões de banda larga. E ela possui um know-how em serviços de operação e manutenção de redes de transmissão ótica. A sede da Padtech, ela fica em Campinas, então sua fábrica fica em Campinas também, mas ela possui escritórios no Rio de Janeiro, Brasília, Argentina, Chile, Colômbia e também nos Estados Unidos. Bom, a Padtech tem um portfólio grande de clientes que varia desde operadoras de telecom, provedores regionais, carriers of carriers, sistemas submarinos, integradores e utilities, data centers, até governos e instituições de pesquisa. E a Padtech tem mais de 200 mil quilômetros de redes óticas iluminadas. Aqui nós temos algumas curiosidades sobre a Padtech. Então, a Padtech tem mais de 700 colaboradores, dentre eles mais de 480 ficam na sede em Campinas, e os outros mais de 220 ficam em diversas cidades do Brasil, Argentina, Colômbia e Estados Unidos. A Padtech também ela possui um alto índice de engajamento dos colaboradores, e 52% dos colaboradores possuem formação superior. Dentre eles, mais de 29 são engenheiros de formação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito da tecnologia DWDM. Então, começando aqui no que geralmente é utilizado pelos provedores para conectar cidades. Então, aqui a gente está dando um exemplo de cidade A e cidade B. Nós utilizamos um switch que possui uma porta ótica que é inserido um transceiver. E é esse transceiver que faz a comunicação fim a fim através de um par de fibra. Aqui nós estamos transmitindo 10 gigabits por segundo num alcance aproximado de 50 quilômetros. Porém, o que limita essa capacidade e esse alcance é o próprio transceiver. Então, se a gente pensar em expansões, nós precisaríamos de um novo par de fibra, como esse, por exemplo. E se nós pensarmos isso ao longo prazo, né, ao longo do tempo, em novas expansões, nós percebemos que esse tipo de solução já não é mais viável, por ela ser muito custosa, menor escalabilidade, menor desempenho, uma subutilização da capacidade da fibra e também uma limitação de distância. Bom, o que nós podemos fazer para aumentar a capacidade? Para aproveitar da melhor forma a fibra e a infraestrutura já utilizada pelos provedores. Pensando no cenário que eu mencionei anteriormente, ele é um cenário monocanal. Então, sempre vamos precisar de um par de fibra para transmitir apenas um sinal óptico de 10 GB, por exemplo, num determinado alcance. Então, se a gente pensar em expansões, sempre precisaremos de novos pares de fibras. Se a gente evoluir isso por um sistema, né, por uma solução DWDM, da sigla Dense Wavelength Division Multiplexing, que é a multiplexação por comprimento de onda denso, nós estamos falando de diversos comprimentos de ondas numa mesma fibra. Então, nós podemos começar a transmitir 10 GB e ir evoluindo conforme necessário, utilizando a mesma fibra e a mesma infraestrutura já utilizada. Então, podemos começar transmitindo 10 GB, 100 GB, 200 GB, sem impactar nos outros canais que estão sendo transmitidos naquela fibra. Além disso, utilizando amplificadores óticos, nós conseguimos atingir distâncias muito longas. Bom, aqui nós estamos falando da evolução, né? A migração de um sistema cinza para um sistema DWDM, colorindo ele.
Primeiramente, nós temos que conectar o switch em um transponder. Esse transponder, ele tem a interface cliente e a interface rede. Como principal função, ele encapsula vários protocolos com comprimento de onda fixo em um novo protocolo chamado OTN, com sinal colorido. Bom, e aí esse transponder, ele é conectado em um multiplexador. A principal função desse multiplexador é multiplexar, né, juntar diversos comprimentos de ondas com diferentes taxas e protocolos. E aqui na saída, com eles já multiplexados, né, juntados, ele transmite num par de fibra ótica. Bom, aqui nós estamos falando de uma distância, né, de um alcance aproximado de 50 quilômetros. Mas como nós podemos fazer para aumentar esse alcance? Se a gente inserir um amplificador aqui, nós conseguimos aumentar esse alcance. Nota que esse amplificador, ele é inserido após o multiplexador e antes do demultiplexador. Isso é feito porque por questão de economia mesmo, porque aqui, como os canais já estão todos multiplexados, eles conseguem passar diversos canais com um único amplificador. E aqui na recepção, esse amplificador, ele reamplifica para jogar esse sinal para o demultiplexador, para que desencapsule esse sinal cliente e entrega para o switch de forma íntegra. Então, essa comunicação fim a fim é totalmente transparente para o switch. Além disso, nós também temos que inserir esse equipamento chamado DCM, que é um módulo compensador de dispersão. Ele faz o achatamento do pulso, que alarga ao longo da transmissão. Bom, quando pensamos em transponder, ele tem diversas vantagens com relação à gerência, com relação ao FEC, que é um algoritmo corretor de erros, mas com relação ao custo, muitas vezes podemos trabalhar também com soluções EWDM passivas. Então, ao invés de usarmos um transponder, nós podemos utilizar um transceiver colorido conectado aqui no switch, e o próprio switch emite o sinal colorido, já com o comprimento de onda padrão do DWDM. E aí depois segue conforme os outros cenários, né? Então, utilizando aqui um multiplexador para juntar todos os canais e transmitir pelo par de fibra. Aqui abaixo nós temos essa tabela com alguns exemplos, né? Alguns alcances. É claro que esse alcance, ele varia, esse alcance máximo, ele varia de acordo com a qualidade da fibra. Bom, como vantagem é o menor custo, né, com equipamentos ativos, fácil instalação e manutenção e apenas um único par de fibra para transporte de dados. Bom, e se a gente pensar em maiores distâncias? Seguimos da mesma forma. Inserimos um amplificador aqui após o multiplexador e antes do demultiplexador, e também um DCM, que é aquele equipamento que é o módulo compensador de dispersão. Bom, sobre a tecnologia DWDM é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o portfólio de equipamentos. Aqui nós temos, a Padtec, ela tem duas unidades de negócios. As redes óticas, que é a plataforma Lightpad, o OTN Switch, o OTDR, e também os serviços premium, que é a operação e manutenção, o NOC e o centro de treinamento. Sobre os serviços premium, a gente vai falar um pouquinho também no final da apresentação. A principal plataforma da Padtec hoje é a plataforma Lightpad i6400G. Ela é composta por esses três subbastidores, né? O subbastidor de 14U, com 32 slots de linha, com capacidade máxima de 12,8 terabits. O subbastidor de 4U, com 10 slots de linha, com capacidade máxima de 4 terabits. E o subbastidor de 2U, com 5 slots de linha, com capacidade máxima aí de 1,8 terabits. Bom, aqui nós temos a família de transponder 100 e 200 GB.
Eles todos são baseados em CFP2-DCO. Aqui nós temos o TCX200, que é um transponder cross connection, e ele pode trabalhar tanto uma vez de 200 GB ou duas vezes de 100 GB, com ou sem proteção. E aqui nós temos o regenerador 100-200 GB, o transponder dual 100 GB, que são dois transponders de 100 GB em uma mesma mecânica de 4,5U. E nós temos também o Muxponder 200, que ele junta duas interfaces de 100 GB em uma mesma interface de 200. Aqui ao lado nós temos o TMD 400. Ele foi lançado recentemente e ele faz 400 GB em cada interface. Então ele também é dois transponder de 400 em uma mesma mecânica de 9U. Ele também é baseado em CFP2 e ele possui 4 interfaces de 100 GB, 4 interfaces clientes, né, de 100 GB, QSFP28. Aqui nós temos variados tipos de amplificadores, né? O Raman, temos o EDFA, temos também o híbrido, que é o EDFA mais o Raman. Eles são todos banda C+, que é uma banda estendida de 4.8 tera, e eles podem fazer 48, 96, 128 canais, dependendo do espaçamento entre eles. Ao lado, nós temos as chave óticas, que é um sistema de proteção ótico, e como principal característica é o tempo de comutação menor do que 15 milissegundos, monitoramento de rotas, modelos mono e multimodo, com um ou dois mecanismos de comutação na mesma placa. Aqui abaixo nós temos um variado portfólio de MUX-DMUX, que varia de 4 a 96 canais, com ou sem VOA, conforme for necessário, né? VOA são os atenuadores óticos variáveis. Aqui nós temos os ROADMs WSS. Nós temos de 2, 4 e 9 direções, então depende de como evolui a sua rede. Eles são mais utilizados para topologia de anel ou malha. Como principal característica, eles fazem equalização automática, proteção de segmento, e todos eles são preparados para trabalhar com Flex Grid. E também temos a OCM, que é um equipamento que faz monitoramento de canal óptico, então ela é uma unidade de alta resolução, o OSA. Ela possui 4,5U de altura e ela tem 8 interfaces de monitoramento, permite plotagem e salvamento de espectro e também medição de OSNR. E essa placa ela pode tanto fazer operação individual ou combinada com os WSS de 4 e 9 direções. Aqui nós temos a família de produtos, né, os DCIs, que são equipamentos standalones. Ele já tem o supervisor embarcado e eles possuem 1U de altura e 300 milímetros de profundidade. Esse de cima é o TM1200 e ele tem 600 GB, ele faz, né, 600 GB em cada interface. E o de baixo é o TM800, que é uma versão mais econômica do de cima, e ele faz 400 GB em cada interface. Esses equipamentos são ideais para aplicações de altíssima capacidade, né, com tecnologia DWDM, para curtas, médias e longas distâncias. Como principal característica, é taxa de transmissão alta, né, modulações configuráveis e baixo consumo. Além disso, ele faz 100 GB, né, em cada interface, porém, utilizando um cabo breakout, ele passa a fazer 10 vezes de 10 gigabits Ethernet. Então, utilizando esse micromux, ele faz esse suporte à agregação de clientes de 10 GB. E aqui nós temos algumas funcionalidades em roadmap, né, que estão para ser lançadas, e uma delas é o modo acoplado, então ele deixa de fazer apenas 5 de 100 GB e passa a fazer, por exemplo, duas de 250. Então, ele consegue fazer 50, 150, 250, e não apenas 100, 200, 300 GB. Ele também vai suportar o protocolo OTU4 e também criptografia. Para finalizar, em relação aos produtos, nós temos aqui o OTDR,
que ele é um equipamento que faz o monitoramento da fibra ótica. Esse equipamento veio de uma parceria com a Viave, que é uma empresa já bem renomada nesse ramo de equipamentos que faz o monitoramento de fibra. Ele também é um equipamento standalone, ele tem 1 U de altura e 300 milímetros de profundidade, ele possui 3 slots totalmente modulares, que podem ser inseridos o OTDR e os filtros. Nós temos modelos de OTDR de 4, 8 e 16 fibras para monitoramento. Ele possui baixo consumo, ele tem um alcance de aproximadamente 20 quilômetros, dependendo de como você utiliza, e ele pode monitorar tanto fibras ativas quanto fibras apagadas. Aqui nós temos a curva do OTDR na gerência. A curva em azul é uma curva de referência, então a gente sempre configura uma curva de referência e ele vai ficar sempre medindo, né, conforme for configurado, e se houver alguma atenuação, algum rompimento de fibra, ele vai te notificar. Então, ele vai comparar com a fibra de referência e vai notar que tem uma diferença entre a de referência. Bom, como eu falei, ele faz o reporte proativo de eventos e rompimento. Esse reporte pode ser por e-mail, por SMS. E também o software é completo com diversas ferramentas, como, por exemplo, o georreferenciamento. Então, aqui, se a gente inserir um arquivo KMZ com a rota, ele consegue, quando houver uma atenuação ou algum rompimento, mostrar diretamente no mapa o local desse rompimento. Então, ele já te dá a latitude e a longitude para que seja feita a manutenção da fibra. E também tem o histórico de atenuação. Esse histórico de atenuação é aguardado, né, na gerência por 1 ano, e você consegue visualizar, né, por semana, por dia, por mês, então você consegue alterar essa visualização também. Então, como é feito, né? O OTDR ele é inserido aqui no site, ele fica fixo aqui, fazendo esse monitoramento em tempo integral. Então, ele vai estar sempre enviando um pulso OTDR. Se houver um rompimento, ele vai refletir com essa informação e vai te dar o ponto, né, a distância, a localização exata do rompimento. Então, ele consegue te dar a latitude e a longitude, por exemplo. Bom, agora falando um pouquinho sobre os serviços premium, né? Então, a Padtech, ela tem mais de 40 pontos de presença em todo o território brasileiro, Argentina e na Colômbia, e ela possui um SLA de 4 horas para início do atendimento a qualquer trecho da rede monitorada. Ela possui um NOC, né, que faz uma operação de 24/7, relatórios de desempenho, mitigação de riscos, e também um centro de treinamento com variado portfólio, né, desde cursos teóricos quanto práticos. Em cursos teóricos, ela foca bastante nas áreas de planejamento e engenharia de redes, e nos práticos, nas áreas de operação e manutenção com a tecnologia DWDM. E também temos o Spare Parts as a Service, que é um serviço de contratação de sobressalente de maneira expressa, que prevê a troca imediata em casos de falha de equipamentos originais. O acionamento também é feito 24/7, entrega até um dia útil nas principais cidades do país e atualizações são feitas remotamente. Bom, aqui é um pouquinho do nosso centro, do nosso NOC. E um pouquinho do nosso centro de treinamento. Aqui nós temos um QR Code com os nossos contatos, né, tanto aqui do marketing de produto quanto o meu contato. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, estaremos sempre à disposição. E também podem entrar em contato pelo César, que eles nos passará as questões que vocês tiverem e nós conseguimos te responder. Obrigada, pessoal, pela atenção.